queridos! Que prazer estar aqui novamente com você. Hoje nós vamos estar conversando aqui de como você pode ser feliz na sua área física, emocional e espiritual, mas principalmente do físico. Hoje nós vamos falar atividades físicas. Nós vamos pegar um pouquinho no seu pé. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Bom, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, professor de Educação Física, Caio Teixeira. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte física, afinal de contas, vai pegar no pé de muita gente hoje, inclusive no meu pé. Porque a parte física também é importante para a nossa vida. Afinal de contas, Deus nos deu um corpo e a gente tem que cuidar bem dele. Então, seja muito bem-vindo, Muito obrigado, Caio. pastor. Caio, que já fez Educação Física e agora está fazendo pós-graduação Isso. para dar aula em escolas, né? Não necessariamente escola, né? Que nem a minha formação já me permite trabalhar em escola, mas a pós-graduação é um aperfeiçoamento, né? É um conhecimento. Então, existem várias áreas em pós-graduação e eu optei por fazer Educação Física Escolar. Ah, escolar. Escolar, isso. Essa é a minha pós-graduação. Por que então cuidar do corpo, professor Caio? Então, primeiramente, a educação física, né, a atividade física, o exercício físico está ligado diretamente à saúde, né? E antes de entrar nesse assunto saúde, vamos definir o que é saúde, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar completo de um ser no estado físico, mental e emocional, né? Não significa necessariamente a ausência de doenças ou algo do tipo, mas sim um bem-estar de um ser completo, né? E por que que a gente tem que cuidar então desse corpo? por que a gente tem que cuidar desse corpo? Porque além de a gente estar prevenindo, né, doenças, porque eu acho que o grande problema da população em si é correr para atividade física depois que já foi diagnosticado algo, né? Quando você está diante de um médico e o médico fala, ó, você foi diagnosticado com alguma doença cardíaca ou diabetes e é necessário fazer atividade física, praticar. E tratam a educação física como tratamento, mas sim ela é muito mais eficiente no sentido de prevenção, né? Então é necessário cuidar do corpo, porque cuidando do nosso corpo, né, a gente está prevenindo doenças, né, doenças cardíacas, diabetes, está prevenindo osteoporose, que é uma doença que atinge muito terceira idade, a gente está prevenindo obesidades, né? E também está cuidando do bem-estar físico, do bem-estar emocional e social. Porque quando a gente pratica a atividade física, o exercício físico, a gente libera um hormônio chamado endorfina.
E esse hormônio é o famoso hormônio do bem-estar. É quando a gente pratica algo que a gente se sente bem, sabe? Aquela sensação de dever cumprido. Independente se eu estou acima do peso ou se eu estou abaixo do peso, o meu dever está cumprido. E essa sensação que, vamos dizer assim, faz muitas pessoas amantes, né, dessa rotina de atividade física, né? Eu estava pensando aqui que as pessoas fazem atividade física quando são mais jovens, né? Porque fazem, tem que fazer na escola, começa a jogar vôlei, futebol, um monte de coisa. Depois passa a fase que a pessoa casa, passa um tempão sem fazer nada. Aí quando o médico fala, precisa fazer educação física, alguma coisa, aí a pessoa volta, né? Então parece que todo mundo tem uma fase do ficar sentado na zona de conforto com relação à sua parte física. E depois acorda, não, preciso continuar cuidando, né? Precisa, né? E precisa necessário. cuidar. E, assim, hoje, com o avanço da tecnologia e a diminuição do espaço, né, que as crianças têm para brincar, não é como antigamente, né, que brincava na rua, que as crianças tinham um repertório motor maior. Hoje, pelo avanço da tecnologia, né, a gente vê cada dia mais crianças sedentárias, né, que futuramente serão adultos sedentários, adultos doentios, né? Isso não é bom para a sociedade, né? Segundo pesquisas, né, consta que 46% da população brasileira se encontra no estágio de sedentarismo. Cara, isso é muito grande quando a gente pega o Brasil, que é uma nação com grande espaço territorial, né? E a gente coloca 46% dessa população é sedentária, ou seja, não pratica nada de exercícios físicos, né? Antes eu queria definir rapidinho o que é atividade física e exercício físico, né? A gente está falando aqui. Atividade física é o fato de você levantar dessa cadeira, exemplo, e ir ali naquela mesa e pegar um copo d'água. Isso é uma atividade física. Todo mundo faz, né? Todo mundo levanta, todo mundo se locomove. Mas o exercício físico é quando a gente trata a atividade física de uma maneira organizada. Exemplo, atividade física, eu ia até ali na mesa e pegar um copo d'água. Agora, exercício físico é eu fazer isso durante 3 vezes com um descanso de 15 segundos. Exemplo, aí passa a ser um exercício físico, né? O que é recomendável. O exercício é uma físico. repetição. A repetição que é importante. Isso, é quando a gente trabalha atividade física de maneira organizada, né? Visando um objetivo. Eu estava pensando, então, na verdade, eu falei que o pessoal, quando é criança, faz muita atividade física. Mas nós estamos entrando num tempo em que as crianças também não estão fazendo tanta atividade física assim, né? Não estão. E é engraçado que como eu atuo em uma escola, né? A gente já percebe alguns jovens, né? Alguns adolescentes que a gente tem mais dificuldade de lidar porque quer ficar no celular, se recusa a fazer aula, porque desde criança já está com um tablet na mão, está com algum jogo e não brincando na rua de esconde-esconde, de um pega-pega, ou talvez essas brincadeiras que antigamente o pessoal brincava mais, né? A pessoa fica mais alienada, né? Fica mais alienada à tecnologia, né? E também é importante fazer educação, essa atividade física, porque também tem uma interação maior, né? As pessoas brigam mais, mas também se relacionam mais. É muito legal jogar e ter uma equipe e aprender muita coisa com tudo isso aí. Sim, e a atividade física não tem como, por final, saúde só, né? Através da atividade física, do exercício físico, a gente promove a cooperação, a gente promove a socialização, a gente promove a inclusão a gente tem alguns alunos especiais com autismo, com algum tipo de deficiência que a gente promove a inclusão desse aluno, sabe? Não só do aluno, mas como de qualquer pessoa, né? A gente vê aí que hoje a Paralimpíadas, né? Muito legal, ela ganhou uma grande proporção. Por quê? Porque a pessoa, de repente, sem as 2 pernas, já não encontra motivo para viver, né? E quando ela se sente capaz de realizar algum esporte, encontra naquilo a sua motivação, né?
muda totalmente a vida da pessoa, né? Porque promove o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. Porque ela se sente importante outra vez, né? É verdade, você está falando uma coisa muito bonita. Ela se sente importante outra vez. Então, na verdade, fazer exercício físico também ajuda a parte emocional, né? Muito. A parte psicológica da pessoa. Uhum. Muito. Porque assim, querendo ou não, a gente vive numa sociedade, né, onde a aparência importa muito, né? Isso é uma coisa que nós temos que falar, até demais, né? Até demais. Devido à mídia, enfim. E quando a gente traz isso para a adolescência, né, até para a criança, quando a criança está em desenvolvimento e ela é, vamos dizer assim, imposta a essa visão que você precisa ser magro, você precisa ser aquilo, você precisa ser isso, e talvez pela genética ou pelo biotipo, talvez não seja tão fácil ela ser magra, a criança ela acaba crescendo com um problema emocional de eu sou gorda, eu não sou aceita na sociedade, eu sou feia, né? E querendo ou não, impõe uma barreira entre ela e as outras pessoas, porque ela não está bem consigo mesma, né? Então ela se sente excluída e ela vai se excluindo cada vez mais. Então assim, quando a gente fala que a atividade física ela promove o bem-estar emocional, o bem-estar mental, é porque parece que faz com que as pessoas se sintam capazes, se sintam realizadas, se sintam... É uma prática de vida, é um estilo de vida, né? É o exercício físico, a prática constante, né? É um estilo de vida que faz com que as pessoas sejam aceitas na sociedade. E esse exagero, Caio, com relação a demais querer tá demais assim bombado hoje em dia, né, essa exposição demais da beleza exterior do corpo, até a ponto de o pessoal usar muitos anabolizantes e tudo mais. As pessoas, como eu já disse, as pessoas elas são influenciadas, né, pela mídia, pela sociedade que impõe um estereótipo, um corpo perfeito, né? E elas buscam de qualquer jeito esse corpo, né, a qualquer custo. Então, elas entram na academia e é assim, ó, é um processo, né? É um processo. Então, esse processo demora. Esse processo de emagrecimento ou processo de ganho muscular demora. Quanto tempo demora para ganhar músculo, para ficar... Aí depende muito Tempo de treino? Não só tempo de treino, mas depende muito de intensidade de treino, depende muito do estereótipo de cada pessoa, depende muito do metabolismo de cada pessoa. Tem pessoas que ganham massa mais fácil, tem pessoas que perdem peso mais fácil, tem pessoas que ganham. Então, assim, depende muito, é uma individualidade biológica de cada corpo. Então, quando as pessoas não atingem esse objetivo rápido, porque hoje em dia é assim, né? Eles querem tudo para ontem. Nós também, né? Todo mundo, né? A gente está nesse meio, infelizmente. Quer atingir esse resultado mais rápido de um corpo perfeito, né? De uma barriguinha tanquinho, né? De um abdômen sarado, e acabam correndo para o anabolizante, né? Para que esse processo seja mais rápido, sem se importar muito com os danos colaterais, né, que isso pode trazer. E o que o anabolizante realmente faz? O anabolizante, ele é um hormônio sintético. É um hormônio sintético que é aplicado de maneira externa, que faz com que o rendimento do seu corpo aumente, que faz com que o processo de crescimento das suas células musculares, elas se tornem mais rápidas. Então, assim, a gente já produz esse hormônio naturalmente, né? Que é o GH. E tanto o homem quanto a mulher produz. Porém, o homem é uma produção maior, né? E a mulher tem a produção menor, né? Mas o GH é o que caracteriza algumas partes do nosso corpo, que nem o crescimento de pelo, o tamanho do volume muscular,
né, que diferencia do homem para a mulher. E esses anabolizantes potencializam, né, e como é aplicado de maneira externa, até aumenta a produção, entendeu, da testosterona, que faz com que os seus ganhos musculares sejam mais rápidos. Então, é uma maneira artificial de aumentar aquilo que você já tem, né? Uma maneira de você Sim. aumentar muito mais aquele... E por que é prejudicial? Porque, querendo ou não, você trabalha no desenvolvimento de muitas células, né? E é engraçado que o nosso corpo, ele é perfeito. Ele foi criado de maneira perfeita e cada órgão tem a sua função, né? E se a função do nosso corpo é produzir um determinado número de H, né, de testosterona, é porque não precisa de mais, né? E quando é aplicado mais, o que acontece? A célula muscular, ela se desenvolve mais rápido. Mas não só a célula muscular, como muitas outras células. Então, exemplo, o câncer, o tumor. O que é um tumor? Exatamente. É uma célula cancerígena não desenvolvida, que talvez muitos tenham, né? Mas não desenvolvem o câncer, que com a aplicação do anabolizante possa desenvolver, talvez pode sobrecarregar alguns órgãos, como o rim, o fígado, né? Que tem algumas responsabilidades grandes no nosso corpo. Mas as pessoas não estão muito preocupadas, né? Elas porque querem chegar no seu corpo perfeito, independente se é prejudicial ou não para a saúde. Se vai matar... Se vai matar ou não vai matar. Se vai trazer câncer, não quer nem saber. Ela Não quer saber de ficar bonita. Elas pensam nos benefícios a curto prazo. Curto prazo você vai ficar com um corpo legal, né? Você vai ter um desenvolvimento bom, porém a longo prazo talvez isso não seja tão vamos dizer assim, tão saudável, né? E é engraçado que quando a gente se trata de esporte de alto rendimento, né? Seria como? Seria tudo que a gente traz para alto rendimento, que a gente traz para competição, sabe? Um ciclismo, algo a nível olímpico, certo. Sabe? Tudo. Corrida, né? Corrida, o futebol, o basquete, o vôlei, tudo que traz para alta competição, para o alto rendimento, muitos atletas usam. Muitos, sabe? Cerca de 90% dos atletas usam, mas é tudo com um acompanhamento médico. Eles têm especialistas nisso, eles têm acompanhamento semanal, entendeu? E então, assim, faz com que o uso traga menos risco, entendeu? Mas quando a gente traz para alguém que não trabalha com o corpo, não tem um acompanhamento médico, fazer o uso dessas substâncias que nem sabe onde foi produzido, nem sabe de quem está comprando direito, porque isso é proibido por lei, né? Não tem um acompanhamento, não tem algum profissional auxiliando, isso traz muito dano na nossa saúde. Né? A gente está falando de anabolizantes, mas vamos falar um pouquinho de suplementos alimentares. O que você fala disso também? Isso foge um pouco da minha área, né? Porque eu sou formado em educação física, isso vai mais para a área de nutrição. Mas é um tabu muito grande, né? Quando se trata de suplemento, que nem a mãe de alguns fala, é bomba, isso vai matar você, isso vai... Não, suplemento alimentar não tem nada a ver com anabolizante. Não, suplemento alimentar já fala o nome, vem para suprir. Vem para suprir um déficit que você tem alimentar durante seu dia. Então, assim, dependendo qual é o seu objetivo, né? Que nem meu objetivo, por exemplo, é ganhar massa. Então, quando a gente se trata de ganhar ou perder peso, a gente fala muito de balanço calórico, né? O que é balanço calórico? É muito simples. É muito simples. Se eu consumir mais do que eu gasto, eu vou engordar. Agora, se eu consumir menos do que eu gasto, eu vou emagrecer. Simples assim. É simples, é simples. Mas na hora de comer a gente não lembra disso, não. Então, é simples. Então, o que acontece?
A função dos suplementos, não estou falando de todos. Existem vários tipos de suplementos. Suplemento para carboidrato, né, que é a massa, existe o whey protein, que é a proteína, o BCAA. Existem vários tipos de suplemento e cada um com a sua função. Mas sempre de suprir algum déficit da alimentação. Então, se meu objetivo é ganhar e eu tenho que ingerir um alto índice calórico, uma massa, exemplo, vai me auxiliar para conseguir esse resultado, sabe? Então, o suplemento não vem para auxiliar, vem para suprir uma déficit que a gente tem, né, na nossa alimentação. Isso não traz malefício nenhum à saúde, exceto quando, né, é feito sem nenhuma prescrição de um nutricionista, de qualquer maneira, né? Sem nenhuma orientação, né? Porque Sem se a pessoa nenhuma vai resolver, eu orientação. vou tomar um suplemento e no final ela está engordando, ela está cada vez mais gorda, né? Vamos dizer assim, uma pessoa já que não precisa engordar, Sim, né? Se sim. ela resolver, eu preciso disso aqui, ela tem que saber, tem que ter uma orientação médica assim, ou de alguém que entenda, né? E pode sobrecarregar também alguns órgãos do nosso corpo, né? Como o rim, exemplo, determinados suplementos. Se você toma de maneira excessiva, sem alguns cuidados, como o consumo de água, algumas precauções, isso pode sobrecarregar. Fazer pedra no rim. Trazer cálculo, pode então tá mais. trazer algumas falências de algum órgão. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Então, Caio, vamos falar um ponto que quase todo mundo aqui precisa, e principalmente as mulheres ficam sempre achando que estão acima do peso. O que fazer, professor, para emagrecer? Além de fechar a boca. Não tem nenhuma mágica, né? Nenhum milagre, né? Engraçado que as pessoas buscam academia lá no mês de setembro, outubro, querendo emagrecer até dezembro, porque dezembro é verão, né? Mas, como eu falei, é um processo. É um processo e é bem simples. Quando a gente fala de emagrecimento e a gente traz isso para o balanço calórico, é simplesmente isso. A gente diminuir a quantidade de caloria que a gente está ingerindo, né? E aumentar o nosso gasto calórico. Que então, pode ser assim, através de atividade física. como, né, aumentar o gasto calórico? Hoje em dia existem vários tipos de práticas de atividade física, né? Existe a academia com a musculação e dentro dessa academia existem aulas de ritmos, de dança, de jump, de bike. Existem vários métodos, existem vários caminhos diferentes, né, para aumentar esse gasto calórico. E não só dentro da academia, hoje em dia um grande número de pessoas tem optado pela corrida na rua, pela caminhada. Tem e não bastante só gente gostando, né? Sim, e não só isso, mas também como a prática de alguma modalidade física, né? Um basquete, um futebol, um vôlei, um handball, algo que faça com que você se movimente, né? Daí a gente aumenta o gasto calórico, só que cai em um dilema terrível que faz com que as pessoas prejudiquem a sua saúde para conseguir esse emagrecimento, né? Dietas milagrosas que prometem que você perca 15 quilos durante uma semana,
É, né? uma Daí, loucura. na verdade, é você estar desidratando o seu corpo. Isso não é um emagrecimento de maneira saudável. O necessário é comer pouco a cada 3 em 3 horas para fazer com que o nosso metabolismo esteja sempre trabalhando, porque tudo no nosso corpo a gente gasta energia. O fato de a gente tá falando aqui, eu estou gastando energia. O fato de meu corpo estar fazendo a digestão, está gastando energia. Então, quando a gente ingere pouca caloria e a gente obriga o nosso corpo a estar trabalhando, então a gente acelera o nosso metabolismo, né? E em paralelo isso, com a atividade física, com o aumento do gasto calórico, a gente consegue aí um resultado de emagrecimento, né? Mas não tem milagre, não tem... Mas a atividade física é importantíssimo nessa, né, também. Muito, muito. Que nem eu falei, a gente precisa gastar. A gente precisa gastar. O pessoal gosta mais de gastar dinheiro do que gastar energia física. O pessoal gosta mais de gastar dinheiro, assistir um filme, né? Mas é engraçado, porque assim, segundo estudos, né, para algo se tornar hábito na sua vida, o que é hábito? É algo que você faz meio que naturalmente. Exemplo, eu tenho um hábito de acordar, né, e me espreguiçar. Eu tenho o hábito de acordar e tomar um café com pão. A atividade física vai se tornar um hábito quando a gente mantém uma certa disciplina até 21 dias. Até completar esses 21 dias, a atividade física vai parecer dolorosa, vai ser cansativa, chata, vai doer um pouco, né? Se a pessoa está saindo do estágio de sedentarismo, vai doer, vai sentir dores muscular, mas a partir de 21 dias, isso se torna hábito. Então, se meio que na marra, você começa a fazer uma caminhada todo dia, depois de 21 dias, isso se torna um prazer. Se torna um prazer, se torna algo parte da sua vida, né? Como eu sou professor de educação física e meu trabalho é movimento e eu respiro movimento, para mim não é doloroso. Eu amo isso. Eu amo isso porque meu trabalho é isso, eu estudo isso. Agora, para algumas pessoas, já é chato, já é doloroso. Mas nada mais, nada menos que a gente trabalhar na criação de hábitos saudáveis. Então, para todo mundo que está escutando, vamos criar hábitos saudáveis e um deles é fazer atividade física. Não tem segredo. A atividade física, melhorar a alimentação e o descanso é muito importante. Deus está falando com muita gente aqui hoje. Fala. Estou falando isso porque, primeiramente, está falando comigo, claro. Sim. E você falou, o descanso é importante. Quando a gente trata, né, de ganho de massa, por exemplo, o nosso músculo ele se desenvolve quando a gente está descansando. Então, exemplo, a gente faz alguma atividade física hoje direcionada para bíceps e tríceps. Exemplo, eu vou estar, durante a atividade física, o que acontece? Eu vou estar como se fosse um processo inflamatório no meu músculo. Eu estou inflamando o meu músculo, eu estou microlesionando, que chama, rompendo algumas fibras e tal, e meu músculo vai desenvolver quando eu estiver descansando. Então, assim, não adianta nada eu ir lá na academia, né, eu treinar braço todo dia, bíceps e tríceps todo dia, pensando que isso vai estar desenvolvendo o meu músculo, mas não, só vai estar prejudicando, porque o que acontece? O nosso corpo ele é extremamente inteligente, como eu já falei. Se você faz, exemplo, um exercício com uma determinada intensidade, seu corpo ele vai se adaptar a isso. Então o que acontece? Ele vai se preparar, ele vai aumentar, ele vai hipertrofiar as células musculares para ele aguentar a intensidade do treino, né? Daí você vai sempre aumentando a intensidade, seu corpo vai se adaptando àquilo. Então se ele fala, opa, mas essa pessoa tá pegando cada vez mais pesado, eu preciso me adaptar a isso. Então ele vai, vamos dizer assim, vai se desenvolvendo. Mas quando a gente treina sem cessar, sem descanso, o mesmo músculo, a gente não permite essa adaptação do nosso corpo. Se eu correr todo dia 21 quilômetros, exemplo,
Isso pode trazer inflamação no meu tendão, pode trazer alguma ruptura muscular. Porque acontece, você está trabalhando com muita sobrecarga em cima do seu músculo. Então é necessário sempre um descanso. Oh, Caio, você acha que tem necessidade de pôr uma criança na natação desde pequenininha? Às vezes até a criança não sabe nem andar, mas ela já está na natação. Ou não, é muito cedo. Que idade é melhor para entrar, fazer atividade física na infância? A partir dos 2 meses de idade. Ah, é? A partir dos 2 meses de idade, os pais procuram a natação, né? Porque a natação, a gente vê que a criança, quando recém-nascida, ela não tem outro meio de trabalhar o seu corpo, não tem outro meio de desenvolver, né? Você não pode colocar ela no chão, falar para ela andar, que ela não vai saber andar. Com 2 meses não dá. Ela vai só saber chorar, né? Mas quando a gente coloca a criança na água, né, ela já está meio que adaptada com esse ambiente. Daí a gente já trabalha desde então o desenvolvimento motor, né, das coordenações com a criança e também um desenvolvimento afetivo, né, de confiança entre o bebê de 2 meses e a mãe ou o pai. Então, eu acho assim que quanto antes expor a criança a esse estímulo motor, eu acho extremamente importante. Essa criança, ela vai ser ativa, ela vai ser muito ativa, entendeu? E quando a gente começa a sair do processo, né, da infância para a adolescência, isso é muito importante, porque uma criança ativa é um adolescente ativo, que é um adulto ativo, né? E isso a gente traz benefícios para o físico, para o mental e para o social, né? E também para o espiritual até. Sim. A pessoa mais, que vamos dizer assim, já está mais experiente... Mais experiente é boa, né? É boa. Que já está entrando na terceira idade. O que você sugere que ela faça de atividade física? Porque uma das coisas que assistindo reportagens eu fiquei sabendo, a gente fica sabendo, e estudando também, que faz bem para osteoporose, né? É muito importante fazer exercício físico por causa da osteoporose. Conta que tipo de exercício físico uma pessoa, uma mulher ou um homem poderia fazer para melhorar sua vida, né? Então, quando a gente trata de pessoas mais experientes, vamos dizer assim, a gente tem uma certa limitação. Mas é uma certa limitação individual. A gente pode encontrar um senhor de 70 anos que não tem nenhum problema de saúde, que não tem nenhuma limitação e ele pode fazer qualquer atividade física que ele quiser, como a gente pode encontrar um senhor de 40 anos com artrose, tendinite, diabetes, problemas cardíacos, que daí a gente vai já ter um monte de limitação para trabalhar, entendeu? Então, assim, quando se trata dessa idade, né, sempre tá junto com algum profissional da área que vai indicar sempre o melhor tipo de atividade e uma atividade que seja atrativa, né? Porque terceira idade, as pessoas mais experientes, eu acho que o que falta é paciência, né? Você não quer fazer algo que você não gosta, né? Você quer fazer algo que você gosta, que te faça bem. Então, assim, a natação, tanto para criança quanto para a terceira idade, ela é muito indicada porque o que acontece? Na natação você não tem impacto. Você não tem impacto entre suas articulações, você não tem impacto, né, entre o chão, né, e o peso do seu corpo se torna menor. E você, do mesmo jeito, você continua se exercitando, você continua trabalhando os seus músculos, mas nada impede de um senhor, né, ser um triatleta, por exemplo, de correr, andar de bicicleta, nadar, né, de jogar bola, de jogar um vôlei. Impeça uma senhora de ter o hábito dela de caminhar todo dia de manhã. Que nem eu falei, é de acordo com a individualidade de cada um. O que seria o personal trainer
E se é importante que a pessoa que vai fazer ginástica realmente tenha um. É de suma importância. Você está sempre acompanhado com alguém. Não sempre acompanhado, mas você ter sempre a orientação, né? Sempre a orientação de algum personal que ele vai te indicar o melhor caminho para você conseguir atingir o seu resultado, né? Ele te conhece, ele conhece o seu corpo, as limitações que você tem, né? E através disso, da sua individualidade, ele vai montar um treino, ele vai montar um tipo de atividade melhor para você. Do mesmo jeito que você vai em um médico especialista que vai te receitar algum remédio ou algo, você vai para um personal, você vai para um professor de educação física, um educador físico, para te orientar qual é o melhor tipo de atividade, para que seja algo... Que renda mais, né? Para que seja algo que renda mais, algo produtivo. Mais produtivo, mais eficiente. Mais eficiente, isso. Tá certo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é bom a gente lembrar que o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo, que é a construção, vamos dizer, a casa onde o Espírito Santo mora, tem que ser uma casa boa, melhorzinha, né? Não tem um pode alicerce, ser né? Um alicerce pelo bom, menos. né? Não pode ser uma coisa muito desengonçada, né? Deus nos deu o privilégio de ter um corpo e até espiritual a gente cuidar bem do corpo, para que até Deus possa usar a gente para fazer a obra dele. Certo, Caio? Sim, sim. Quando a gente trata de saúde, né? Saúde está ligada diretamente à sua vida. À sua vida. Se você negligencia isso e você come do jeito que você quer, você não faz atividade física, talvez pode ocasionar algumas doenças, né? Existe a lei da semeadura. Você planta, você colhe aquilo que você planta. Então, se tudo na sua vida tem consequência, isso é fato. Então, se você negligencia essa saúde, se você negligencia cuidar do seu corpo, com 30 anos talvez você possa estar com diabetes, estar sem uma perna, estar sem a outra, e talvez isso possa impedir a plenitude de Deus para a sua vida. Isso porque ele conta com o nosso corpo, até mesmo para a gente fazer a obra dele. Se a gente estiver doente, como que a gente vai fazer? Se estiver desanimado, abatido, fisicamente falando, a gente, embora o espírito, a Bíblia diz, sempre está pronto, a gente fica desanimado fisicamente para sair e andar, para pregar o evangelho, para ir a algum lugar. A gente fica limitado, né? Fica limitado, fica limitado. Sabe, Caio, pensando na vida espiritual, às vezes a pessoa pensa assim, mas se é o espírito que está dentro da gente, desse corpo, do templo do Espírito Santo, que vale, se é o espírito, a vida espiritual, um dia nós vamos para o céu, nós vamos morrer e vamos para o céu, por que eu vou cuidar do corpo, né? Então a pessoa talvez pensa assim, eu não preciso cuidar do corpo, afinal de contas, um dia vai morrer mesmo, então se eu morrer logo não tem problema. O que você fala um pouco a respeito disso? Deus nos deu um corpo. Deus nos deu um corpo. E Ele fala que esse corpo é templo dele. Esse corpo é a casa dele. E Ele também nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe entre cuidar dessa casa ou não. Mas é da vontade dele que você cuide. É uma casa onde Ele habita. É o templo dele. Ele deu de presente pra gente, Ele deu né? de presente, né? E Ele nos deu um corpo saudável.
quando não tinha pecado, nosso corpo era perfeito, né? Então, eu creio que é da vontade dele que o nosso corpo seja perfeito. E que a gente cuide bem, porque afinal de contas é um tempo que Deus deixou a gente viver aqui nessa terra, desculpa, morrer não, viver aqui nessa terra, e não cabe a nós falar, não, então eu vou me suicidar porque logo vai ter que chegar a vida eterna. Quando na verdade a Bíblia também fala, quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É uma palavra pesada, que fala com relação a drogas, a vícios, a cigarro e tudo mais, e a falta de atividade física não deixa também de ser uma autodestruição, não é verdade? Sim, porque devagarzinho, né? A gente está na era de conhecimento. Se chegar para uma pessoa e falar assim, e a pessoa falar, eu não sabia que eu tinha que praticar atividade física, é muito difícil isso acontecer. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? E um dia isso vai ser cobrado. Pois é. Então, melhor fazer educação física, ou melhor fazer atividade física, melhor cuidar desse templo, porque só vai trazer coisa boa pra gente. Só vai trazer coisa boa, só vai trazer benefício. O duro é quebrar a sair da zona de conforto e começar o primeiro passo. O primeiro passo e o segundo, e até o 21º vai ser o mais difícil, até criar o hábito, não é verdade? Na verdade, tudo na nossa vida é um processo, né? E a gente sabe o que precisa ser feito. A diferença é quem faz. Você sabe o que precisa ser feito para sair do sedentarismo. E por que não faz? Então eu acredito que é um posicionamento que você toma. Não, eu vou sair dessa vida de sedentarismo porque eu me preocupo com o templo do Espírito Santo, porque eu quero cuidar desse templo. E eu vou sair da vida desse sedentarismo, eu vou arrumar minha alimentação, eu vou praticar algum exercício físico, independente se eu gosto ou não. Pelo menos nesses 21 dias eu manter essa disciplina, porque precisa ser feito. E até para a gente ser mais feliz, porque quando a gente faz atividade física, a gente fica mais alegre, mais disposta. A gente fica mais disposto, né? Bem consigo mesmo. A atividade física promove isso. Né? A impressão é a seguinte, estou todo em dia comigo mesmo, né? Estou bem. Não estou devendo nada. Então, Caio, nós estamos falando aqui sobre o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E para a gente preservar esse corpo, como a gente tem que fazer atividade física e tudo mais. E algumas pessoas, por problemas emocionais, descontam no corpo, tipo, usando drogas, se prostituindo além do normal, se prostituindo, lógico. E, às vezes, se cortando. Tá aí. Eu acho que, de fato, nosso coração, existe um vazio que só pode ser preenchido através de Jesus Cristo, né? E muitas pessoas buscam muitas pessoas buscam preencher esse vazio com coisas que passam. Droga passa. A prostituição é só um momento ali de prazer, passa. Se cortar esse ato, né, de se machucar, né? Talvez é uma sensação na qual ela fuja dos problemas dela e ela começa a se cortar, mas todas as pessoas elas tentam preencher esse vazio de alguma forma, né? E esse vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Ele fala em João 4, né? Eu sou a fonte da água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então, nunca mais terá sede em qual sentido? Nunca mais terá essa necessidade de prejudicar o corpo procurando preencher esse vazio. Porque esse vazio já vai estar preenchido por Jesus Cristo. E onde Jesus está, não sobra espaço para mais nada. Aleluia! É coisa boa! Aleluia! Coisa boa mesmo. E graças a Deus a gente tem encontrado essa paz em Jesus. Nós não precisamos disso, não precisamos também mais usar droga nenhuma. Ninguém precisa usar um artifício para sair um pouco dessa vida aqui. Porque a vida em Jesus já é como diz
dizem as pessoas, já é uma grande viagem, né? Já é uma grande É uma viagem. grande viagem, uma grande aventura e, na verdade, a comunhão com Deus traz essa alegria e paz interior. Então, o corpo, a alma e o espírito são abençoados pela presença de Deus, né? Então, é muito gostoso ouvir isso. As pessoas não precisam fazer isso porque Jesus é a solução e Jesus preenche esses vazios. É algo que vem de dentro para fora, né? A gente não precisa estar em um momento, a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa de pessoas, é algo que vem de dentro para fora, independente do caos que talvez eu esteja vivendo, é a paz em meio à guerra, né? A paz que excede todo entendimento, porque é algo que vem de dentro para fora. Aquilo que nos supre já habita dentro de nós, né? Eu acho que quando a gente entende isso, aí realmente a nossa vida muda, né? Caio, eu estou vendo você é um menino super novo ainda, e você fala de Deus como se você tivesse realmente tido uma experiência com Deus. E como que é isso, um jovem da sua idade, viver para Deus, amar a Deus, como que é? De fato, eu me converti com 19 anos. Hoje eu tenho 21, faz 2 anos que eu sou convertido. 2, vai fazer 3, que eu faço 22 agora. E eu já fiz muita coisa errada. Já fiz muita coisa errada na minha vida. Já usei droga, já bebi muito, já fiz muito sexo antes do casamento. E realmente é o que eu falei, é a busca de preencher algo no nosso coração que não é uma busca insaciável, que não acontece, porque são momentos passageiros. Mas quando realmente a gente tem um encontro com Deus, é muito mais do que, viu, você precisa ir na igreja, você precisa ir aqui, você precisa parar de usar isso, você precisa... Não, você realmente encontra, né? Você realmente encontra quem te criou, você realmente tem esse encontro e o amor de... Você realmente tem esse encontro com o amor de Deus, e isso entra em tal forma no seu coração, como entrou no meu, e que nem eu falei, cara, Jesus, ele preenche o nosso vazio. E quando a gente é preenchido por isso, as outras coisas já não faz mais sentido. Porque eu já sou preenchido. Então eu tenho 21 anos, eu já vivi muita coisa de ruim, mas cara, eu sou apaixonado por Jesus Cristo, sabe? Eu vejo que em 3 anos de conversão, vamos dizer assim, sabe? Eu me joguei de cabeça desde o começo. É verdade. Sabe? Eu me joguei de cabeça desde o começo e eu já vivi muita coisa, sabe? Deus me permitiu viver muita coisa que antes eu não teria vivido, sabe? A presença dele, sabe? É como se fosse como se fosse não. É como o nosso chão firme, sabe? Aquilo que nos sustenta. A gente não passa a ser mais um frágil da sociedade, vamos dizer assim. Não, eu passo por situações difíceis, mas eu tenho Deus como meu alicerce. Uhum. Como meu alicerce, aquilo que me mantém firme, aquele que me faz sentir saciado, me faz sentir bem, né? Então, eu acredito que é um processo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, na sua idade, você é muito ridicularizado ou confrontado por você ser de Jesus? Você crê em Jesus de verdade? Eu acho que a gente é meio excluído, assim, né? Porque as pessoas ainda têm aquele estereótipo, tipo, é crente, é chato, não faz isso, nossa, é mala e tal. Então, em algumas festas, a gente nem é convidado, né? Mas eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por isso, mas também eu mostro o outro lado, quando eu tenho a oportunidade de estar junto. Que ser crente não tem nada a ver com o fato de ser chato, de ter que deixar de fazer, de ser prisioneiro. E sim, se trata totalmente o oposto, em ser livre em Jesus. Em não precisar de nada daquilo que eles precisam, talvez, para ser feliz, né?
mas ser livre em Jesus. E isso não significa que eu seja careta, isso não significa que, agora eu sou velho. Não, eu ainda tenho 21 anos, eu ainda tenho as minhas rodas de amigos, eu converso como qualquer jovem normal. Brinca. Brinco bastante, eu falo bastante, eu me relaciono bem. É que a diferença está em que eu achei o porquê viver, né? E eu achei essa essência. Amém. Então, é normal a discriminação, mas eu vejo que quando as pessoas olham mais de perto, vê que não se trata de nada aquilo que elas pensavam, né? Não se trata de religião, né? Não se trata de religião. De, você é crente, agora você tem que fazer assim, 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 né? E sim, de um modo de vida, né? Se crente fosse tão chato, não teria milhões de crentes pelo Brasil, né? Caio, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu queria que você desse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite da pastora Vera e queria deixar a seguinte mensagem. Cara, a atividade física é um modo de vida, né? É um modo de vida no qual a gente trata o corpo, né, o templo do Espírito Santo, como uma prioridade, né? E a gente cuida daquilo que Deus nos deu, né? E como nós somos alma, corpo e espírito, precisamos cuidar dos três, né? Para que andem em harmonia. Andem em harmonia. E como a gente já falou no programa inteiro, a atividade física, ela traz benefícios mentais, traz benefícios emocionais, traz benefícios à nossa saúde física, né? Então, o recado que eu deixo, né? A última palavra que eu deixo é comece esse processo, sabe? Se permita amar esse estilo de vida, sabe? Dê esse primeiro passo. Como eu falei, todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? A diferença é quem realmente faz. Assim como a atividade física, né, ela é essencial para o nosso bem-estar, cara, Jesus, ele é essencial para a nossa vida, né? Ele é aquele que nos supre, aquele que supre o vazio do nosso coração, sabe? Eu não sei o que você está passando na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, em qualquer área da sua vida, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, sim, Ele é a chave. Ele é a chave para tudo, Ele é a nossa rocha firme, que independente do tamanho da tempestade, independente do tamanho da dificuldade, Ele nos sustenta, Ele nos supre, Ele dá aquilo que a gente precisa. E, como eu falei, cara, eu sou um apaixonado por Jesus Cristo e seguir Cristo foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Eu sei que é desafiador a gente ver essa parte física e a gente ter que pôr em prática isso. Quebrar essa zona, sair da zona de conforto e começar um tempo novo. Mas isso é um desafio para mim e para você que está em casa. E fora tudo isso, queridos, também um desafio para você começar esse processo de conhecimento de Deus. Afinal de contas, mesmo se você cuidar só do seu corpo, um dia você vai sentir também um vazio muito grande se não cuidar do seu espírito também. Cuida das três coisas. Se você cuidar bem do corpo, vai abençoar, ele vai influenciar bem a sua alma, que vai abençoar a sua parte espiritual. E se você cuidar do seu espírito, e principalmente sua vida com Deus, você não só aqui nessa terra vai viver uma vida abençoada, mas lá no céu, Ele prometeu que Ele vai guardar lugares para nós. Ele vai reservar lugares para aqueles que o amam. E nós queremos isso. Continuar vivendo, mas agora vivendo com Deus e eternamente. Você pode fazer isso aceitando Jesus no seu coração, pedindo: Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados, Jesus, meu amado. Eu quero te conhecer. Mas tem que ser de coração, porque você vai encontrar a água da vida. A água da vida vai matar a sua sede e vai te ajudar. Então eu quero orar com você nesse momento e dizer para você: você é precioso para Deus. Gordinho ou magrinho, você é precioso
para Deus. E Deus quer te abençoar muito, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente muito mais. Fazer você nascer para Ele como filho dEle, para cuidar de você eternamente. Vamos orar agora, querido? Pai, eu quero pedir que a Tua glória se manifeste, a Tua presença se manifeste nas pessoas que estão em casa, que estão aí às vezes frustrados com a sua própria vida, de não conseguir sair do marasmo da sua vida. Quero orar, ó Deus amado, por eles agora, para que o Teu Espírito Santo os alcance e eles possam ter essa oportunidade de Te encontrar como Senhor e Salvador. A coisa mais linda, Pai, que o Senhor fez por nós, foi vir morrer por nossa causa, para nos dar a oportunidade de sermos salvos. Ajuda os Teus filhinhos, Pai, e mostra para eles que não é uma religião, Senhor, que é a Tua presença que eles precisam da Tua presença. Jesus, salva essa vida, abençoa essa vida, ajuda, Deus amado, essa pessoa também a sair da sua zona de conforto e nos ajuda a sermos bênção para a Tua honra e glória, enquanto estivermos aqui nessa terra, para cumprir os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Se você na sua casa quiser convidar Jesus para entrar no seu coração, repita comigo assim essa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados, pedindo, Jesus, que o Senhor venha morar no meu coração. Eu te peço perdão, Jesus, de ter andado longe do Senhor, de não saber que o Senhor era a minha resposta. E quero pedir, ó Deus, seja o meu Salvador. A partir de hoje, eu me arrependo dos meus pecados e quero Te servir para sempre. Senhor Jesus, eu quero Te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, querido. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra